Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar, programas de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o senador Major Olímpio. Com todo respeito aos demais senadores que representam o Estado de São Paulo, mas o Major Olímpio tem se demonstrado um grande guerreiro em defesa dos interesses da cidade de São Paulo e em defesa dos interesses dos brasileiros. No Senado ele tem se destacado, principalmente nesse momento difícil que a sociedade brasileira está atravessando, principalmente nesse momento de pandemia, onde nós estamos aí, descobrimos que existiam mais de 50 milhões de brasileiros dependendo desse auxílio emergencial. E também o Major Olímpio vem se destacando na defesa da desoneração da folha de pagamento. Essa medida, esse voto do governo aí, querendo que a folha de pagamento a partir de dezembro voltasse, você entendeu? Sem a desoneração, pode causar a dispensa de 1,5 milhão de brasileiros, 1,5 milhão de trabalhadores. O Major Olímpio tem sido uma voz no Senado em defesa dessa manutenção até o ano 2021. Major Olímpio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como está esse clima em Brasília, o que vai acontecer se não for derrubado o veto presidencial. Olha, Mauro, eu quero agradecer a você, a todos os amigos, irmãos e irmãs da UGT, com os seus milhares de sindicatos filiados. E eu aproveito essa oportunidade que eu estou vindo aqui agora como senador e eu devo demais a cada um de vocês. Se eu me tornei o senador mais votado do Brasil, eu devo demais a essa casa, aos sindicatos, ao UGT, ao PATÁ e a todo mundo, exatamente porque vocês sempre ajudaram, e aqui eu quero dar esse testemunho, a todos os policiais, aos profissionais da segurança pública, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, meus irmãos guardas municipais, a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, sempre vocês estiveram abertas as portas para nos ajudar diante das limitações que nós temos. Por exemplo, o militar do Estado, os policiais militares, bombeiros militares não podem ser sindicalizados sequer. Então nós não temos assento para discussão de condições para a nossa vida, recomposição salarial, e a gente vê. E sempre, desde a concepção da UGT com os seus filiados, vocês todos sempre nos apoiaram. Independente, eu não era sequer político ainda, eu era capitão, depois major da ativa, e a gente já reivindicava, e vocês sempre nos ajudaram. Então, a minha gratidão é eterna, a parceria é eterna. Eu vejo o que vocês fazem. E nesse momento, eu quero dizer que nós tivemos transformações no Brasil, e assim como se criou uma onda de satanização dos servidores públicos, também houve uma satanização da atividade sindical. Se começou a dizer que, olha, o sindicalismo, gente, se nós não tivermos a representatividade, se nós não tivermos grupos de pessoas que possam defender os direitos mais legítimos de quem está trabalhando numa cadeia produtiva, aí nós não temos uma democracia. E nesse momento, o clima em Brasília, você está falando, essa luta para manutenção da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, que geram, só esses 17 setores, 6,5 milhões de empregos diretos. Você imagina, para a família média brasileira de 4 pessoas, nós estamos falando que alimenta 26 milhões de pessoas, dá 2 Chile, quase 2 Portugal.
E essa desoneração, ela foi criada em 2011, né? E chegou em 2018, era governo Temer, foi revisto algumas desonerações e assim ficaram 17 áreas fundamentais. Setor calçadista, setores como da indústria automobilística e de carrocerias, setor de comunicações, telecomunicações, né, que aqui temos o Telesentinel, que é ligado a vocês, né, e o Milanês, e tiveram comigo aí numa mobilização até em Brasília. E aquele negócio, gente, nisso aí, você não tem luta de classes, não. Você vê o patrão e o empregado de mãos dadas dizendo, pelo amor de Deus, governo, se não quer nos ajudar, não nos atrapalhe. É uma coisa rara da gente ver essa união de propósito e, de certa forma, uma cegueira do governo e de setores da economia. Porque se nós voltarmos, a partir de 1º de janeiro, a reonerar essas 17 áreas, gente, eu estou falando também do transporte rodoviário de carga, transporte rodoviário de passageiros, transporte metroviário, nós estamos falando de 17 setores. Olha a massa de empregos diretos, 6,5 milhões. E o seguinte, se na fatura da nota fiscal disso aí vai aumentar de 7,5% a 8%, isso vai significar, você diz com muita propriedade, porque você vive isso e sente a preocupação. Gente, se a gente perder 20% disso, dá entre 1,2 milhão a 1,5 milhão de trabalhadores mesmo. Se nós já estamos aí num colapso, numa onda de desemprego que jamais vista na nossa história e no mundo, né? Porque essa pandemia, ela não pegou só a saúde, não. Ela foi arrebentando a economia, ela arrebentou as áreas de serviço, né? E há um esforço da sociedade. E eu estou muito feliz por dizer isso para vocês ainda. Eu estou aqui dentro da casa da UGT e a UGT foi a única central de trabalhadores que até agora se mobilizou, se colocou em campo. Não vou dizer que as outras não estejam fazendo reuniões fechadas, tentando uma interlocução. Agora, quem se expôs foi a público, fez manifestação pública em Brasília, aqui no Anhangabaú, eu tive presente, foi a UGT. O Major, só para dizer uma coisa para o senhor, né? Quando fala em desoneração da folha, fala que vai beneficiar as empresas. Não, isso não é verdade. Estudo da UGT aponta que desde 2011, como o senhor está citando, a desoneração da folha teve um crescimento também nos postos de trabalho. Sem a menor dúvida. Quando nós estamos dizendo, isso é muito importante. Isso, não, entendeu? E aquilo ali, gente, esses 7,5%, né, que é uma forma de calcular e de recolhimento, que ele não tira 1 centavo de nenhum direito, nenhuma vantagem do trabalhador. E também não dá esse crédito para a empresa. A empresa deixa de contribuir com isso, o que gerou investimento nesses setores. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, o setor de call center, que normalmente, setor de call center, você pega ali, que nem os meus amigos ali da Sercom, em Taboão da Serra, ali emprega 7 mil jovens, e a maioria é tudo primeiro emprego. Nós estamos falando como é que a gente vai inserir o jovem no mercado de trabalho. Aí estão dizendo, não, e o governo diz, sabe? Olha, mas se não der para estar lá o operador do call center, põe uma máquina com a voz lá para falar com ele. Primeiro, o atendimento não é o mesmo. E segundo, nós vamos provocar um desemprego numa massa humana extremamente carente e, principalmente, os jovens, quando estão entrando no mercado de trabalho, acham no setor de call center para ele trabalhar lá um volume de horas, para ele estudar ou para administrar a sua família. Então, eu estou falando de uma situação...
ocupação, trabalho, não fica com a cabeça vazia e nem fica na rua sujeito a entrar, ser atraído pelo tráfico de droga. Atraído para tudo, Mauro. Tudo que não é. E eu te digo nesse momento, meu irmão, antes de começar o programa, nós estávamos falando aqui, né, quando eu vejo o Paulo Guedes dizendo assim, olha, nós não sabíamos que nós tínhamos 50 milhões de invisíveis. Primeiro que é uma afirmação muito dura, um administrador público que conduz a economia do Brasil, outros setores, ou mesmo o governo, e eu não sou oposição ao governo, eu sou independente hoje em relação a isso, de palavra, voto e posicionamento. Mas, sabe, nós vamos aumentar muito essa massa dos ditos invisíveis. Eu estou vendo a luta de vocês para prolongar esse auxílio emergencial no valor original de R$600. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande do desembolso de valores para isso. Cada mês está custando 20 bilhões de reais e o caixa está baixo mesmo, diminuiu a arrecadação de todas as formas, mas o papel de vocês é permanecer reivindicando. Olha, com R$300, nós temos que ver que uma família média de 4 pessoas, para subsistir, isso é praticamente 1/4 de salário mínimo. Então, quando você está falando em 600, ainda há uma dificuldade muito grande. Então, vale a pena permanecerem nessa mobilização. Não é ser nada contra o governo, é ser a favor da dignidade humana. Ô, senador, o senhor sabia o seguinte, existem estudos que apontam o seguinte, dezembro, fim do abono emergencial, nós vamos ter aí 15 milhões de brasileiros voltando à linha da miséria. Olha que situação o país se encontra. Esse voltando à linha da miséria, Mauro, né? E nós estamos sendo conservadores até nesse dado de 15 milhões, que isso pode ser bem mais. Então, nós temos... E aquela situação, há uma certa apatia nesse momento, né? E nós temos que ser mais transparentes, né? O Paulo Guedes com a sua equipe, estão numa forma muito cômoda, também o presidente da República, dizendo, olha, essa questão, e nós vamos partir para o renda cidadã, que nenhum de nós é contra, não. É necessário, essas pessoas precisam ter essa inclusão na dignidade, sair dessa condição da miserabilidade, que é uma condição de poder minimamente assim, se prover, se alimentar. E só que você vê quando você pergunta hoje pro Paulo Guedes, fala assim, Paulo, da onde nós vamos tirar o recurso agora para o renda cidadã? Ele, eu não posso falar nada. Você fala com o presidente da República, ele diz, não, o senador Márcio Bittar, que vai relatar a PEC emergencial, ele está estudando da onde nós vamos tirar os recursos. Ora, se nós temos todos os setores da economia ali, como é que é o senador, meu colega lá, que vai dizer aonde nós vamos buscar esse recurso? Uma coisa é fato, nós precisamos ter esse recurso. Sim. Nós vamos ter que buscar nas nossas reservas. É inadmissível ao Estado brasileiro simplesmente ter um diagnóstico de retorno à condição de miserabilidade de mais 15 milhões de pessoas, por baixo nos dados mais conservadores. Se for nos dados mais pessimistas, nós podemos chegar aí a 20 milhões de pessoas. Nós temos obrigação, nós temos que buscar recursos, nós temos que cortar alguns programas, né? Nós temos que cortar os gastos da administração nesse momento. Está se tentando ir para uma reforma administrativa, mas principalmente, né, aquele volume dos grandes salários, né? Nós temos aí, em alguns segmentos, por exemplo, no Poder Judiciário, no Ministério Público, gente que tem... conquistou, lutou, sei lá o quê, mas tem salário de 70, 80 mil reais hoje, quando o teto constitucional está falando, olha, ministro Supremo, o limite máximo no Brasil para o serviço público, R$ 39.200. Esse é o limite máximo. Se tiver para cá, hoje nós temos mais do que obrigação de pensar em canalizar isso,
Vamos respeitar os princípios constitucionais, o direito adquirido, a coisa julgada. Mas, gente, nós precisamos diminuir os gastos públicos nesse momento, em todos os lugares. Eu estou lá falando do Congresso e a gente tem que cortar na própria carne também. Só para as pessoas saberem, se você juntar o número de funcionários da Câmara e do Senado, você chega em quase 28 mil. É maior que a Polícia Federal e a Receita Federal juntos no Brasil. Então a gente tem, olha, Mauro, então a gente tem que dizer e nós temos que apontar onde é que nós vamos buscar esses recursos, né? O próprio presidente da Câmara e o presidente do Senado, não estou fazendo crítica aqui escondida deles não, nós estamos aqui falando para o Brasil, né? Agora, nesse período da pandemia, de março a 30 de setembro, os dois fizeram 110 voos com o jato da FAB. 110 voos. Combustível. Se você for pegar um voo de jato, e aqueles jatos maiores da FAB, você gastando pelo menos R$30 mil por um voo desse, a gente já vê aonde pode cortar um monte de coisa. E tem que ser nesse sentido, gente. Nós vamos ter que ter. Quando o Mauro está falando de 15 milhões de pessoas, gente, é maior que a população de Portugal, é maior que a população do Chile, pelo amor de Deus, que pode entrar na linha de miséria ali e perecer. Nós temos gente morrendo por não ter condição de uma nutrição mínima no nosso país. Nosso país tem muitos recursos, nós vamos ter que buscar. Se nós vamos tirar aí de fundos constitucionais, nós vamos buscar nesses fundos. Se nesse momento nós temos que priorizar, nós vamos priorizar o quê? Com o Covid, nós priorizamos a saúde, a preservação da vida. Agora, nessa transição, tomara a Deus que seja realmente muito rápida essa transição do Covid para um mundo novo, cheio de restrições ainda, enquanto não tivermos uma vacina em definitivo, nós vamos ter que buscar o quê? Combater a miséria e a fome, porque a miséria e a fome também leva para a degradação social, leva para a morte, leva para a convulsão da sociedade. Sabe, outro dia eu vi o senador Eduardo Braga, do MDB, estavam se discutindo, né? Ocupação de meio ambiente no Amazonas. E ele me disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele disse a mim, não, disse a nós na comissão, falou, gente, nós temos 4 milhões de pessoas no estado do Amazonas. Não pergunte para um pai se ele vai alimentar o filho ou se ele vai cortar uma árvore. Porque ele vai cortar a árvore. Então, não vem com essa conversa mole, não. Nós vamos preservar o meio ambiente. Mas não coloque a vida de 4 milhões de pessoas que não possam trabalhar, não possam se alimentar, porque aí as pessoas perdem o respeito à lei, as coisas. Vai precisar degradar a floresta, vai degradar a floresta, porque vai fazer o filho comer. Vai fazer o filho comer. Senador, vamos fazer um rápido intervalo, tá? E eu queria, quando a gente voltar aqui em poucos minutos, eu queria falar um pouco mais da cidade de São Paulo, voltar da questão para a cidade de São Paulo. Voltamos já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos os trabalhadores recebem até 2 dias de benefício em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de um departamento jurídico
O sindicato também tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50% para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador no benefício da aposentadoria, fizemos 2.000 atendimentos e conseguimos aposentar 228 trabalhadores, totalmente de graça. Em questão de saúde, nosso sindicato é campeão, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, voltado para a área médica com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem exames e se prevenir de doenças. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio, se lá estiver, totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família. Na colônia temos uma linda piscina, quadra de bote, playground para crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres. O Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. Nesses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, ofertando em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados, em ação cidadã. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Sindicato dos Comerciários, o sindicato que te atende bem. Estamos de volta com o programa de Ideias em Debate. Nosso entrevistado é o Major Olímpio. O Major Olímpio é senador mais votado do Brasil, um senador que a cidade de São Paulo deu mais de 10 milhões de votos. Cidade não, o estado de São Paulo, mais de 10 milhões de votos. Né? Não foi surpresa, não, foi pelo trabalho desenvolvido pelo Major Olímpio na Câmara como deputado, e ele mostrou para a cidade de São Paulo, para os paulistanos, que realmente estava lá para trabalhar. Quero novamente aqui pedir, você entendeu, com todo respeito aos demais senadores eleitos pela cidade de São Paulo, mas hoje você que está nos assistindo, você conhece o trabalho do Major Olímpio, conhece a luta dele em defesa dos interesses da sociedade paulista, em defesa dos interesses do Brasil, em defesa principalmente, que ele está aqui bem claro, você entendeu, da família brasileira, de manutenção de empregos. Nós estamos num momento que tem eleições municipais em todas as cidades brasileiras. Né? Nós estamos aqui em São Paulo, existem vários candidatos pleiteando, né, a vaga de um lugar na Prefeitura de São Paulo. O Major Olímpio também está voltado para essa questão. Né? Se fala muito que é preciso renovar em São Paulo. O senhor concorda com isso, Major? Concordo, tanto que o meu partido, o PSL, lançou, após a convenção municipal que escolheu de forma unânime, a hoje deputada e candidata à prefeitura pelo PSL, a Joyce Hasselmann, que é a nossa candidata. A Joyce Hasselmann, que teve um papel fundamental na eleição do presidente da República, porque o presidente era acusado de ser machista, uma série de coisas, e ela representou a chegada do papel da mulher, uma visão mais humanista em relação aos idosos, às crianças, a violência contra a mulher, e teve um papel muito significante mesmo. Tanto que mesmo sendo recruta, ou sendo deputada de primeiro mandato, o presidente da República a colocou como líder do governo no Congresso. E a mulher é porreta mesmo. Inicialmente, nós tínhamos diferença de ordem pessoal, eu com ela, por causa de besteira, coisa mal conversada.
Mas, ao longo do tempo, ela, como líder do governo no Congresso, né, e aquele jeitão estabanado todo, mas trabalhando às 24 horas do dia, ela realmente fez um trabalho muito grande nesse 2019, com a votação das medidas provisórias, votação de uma série de projetos, que ela que fazia a articulação. De repente, o presidente virou o bicho com ela. O presidente é muito emprenhado pelo ouvido, ele tem uma assessoria muito ruim, umas pessoas que são carreadas pelo ódio. Isso é muito ruim. E saíram de pau para cima da Joyce, satanizaram. Uma dessas pessoas é o filho do presidente? Ele coordena tudo, sabe? Ele é o chefe do gabinete do ódio, essas coisas todas, sabe? Não é amargor, não, viu? Eu rompi com o presidente quando ele quis que eu retirasse a assinatura de CPI do Supremo Tribunal Federal, que ele estava num acordo lá com o Supremo. Estou falando e digo para todo mundo isso. Falo no olho dele e eu quero ver dizer que não foi. Quando eu entrei com o impeachment do Toffoli, como presidente do Supremo, e ele me pediu para tirar, para quebrar o galho. Falei, não, quem quebra galho é macaco gordo, não vem com isso não. Nós vamos para fazer o certo. Houve uma ruptura nossa hoje, pessoalmente somos completamente distantes nisso, mas eu não faço oposição ao país. O que eu estou dando esse testemunho para dizer, a Joyce, ela acabou sendo satanizada por esse setor mais radical, tal grupo bolsonarista, que saiu de pau para cima dela, né? Ofendendo, dizendo, você chama uma mulher de pepa, de gorda, essas coisas todas. E pintaram o diabo em cima dela. E ela, muito resistente, nós dissemos, olha, você tem que ser candidata a prefeita de São Paulo. Você se prepare. Essa mulher vem estudando, ela montou o plano de governo junto com algumas pessoas, como o Marco Sintra, que é um cara muito experiente. Ela foi saber, e hoje ela conhece todos os setores, os problemas e as soluções para São Paulo. Então nós temos 13 candidatos colocados aí, eu respeito todos, né? A cidade de São Paulo é muito peculiar, gente. É a 4ª cidade do mundo, são 12 milhões de pessoas, são 9 milhões de pessoas que vão para as urnas. Então, nós temos que ter respeito. Tem 13 candidaturas, vamos respeitar todas. Eu defendo, particularmente, a candidatura do meu partido, da Joyce. Eu tenho a consciência hoje que é a candidata mais preparada no que você está dizendo. E na renovação. Eu vejo que o Bruno Covas é um bom cara, meu amigo, né? Foi meu amigo, ele está lá no PSDB, eu detesto o partido dele, né? Que destruiu a segurança pública, acabou com o servidor público aqui no estado de São Paulo, mas ele pegou uma herança maldita. Ele foi de vice do Dória, o Dória deu uma enganada na população, ficou 1 ano e 4 meses, caiu fora para disputar o governo de São Paulo. O Dória prometeu um mundo que ele não conseguia entregar e sobrou para o Bruno ter que cumprir o que ele não tem condição de fazer. Logo, a administração do Bruno foi uma administração medíocre para São Paulo, a dimensão de São Paulo, um orçamento de 70 bilhões de reais. Então, São Paulo merece mais. São Paulo merece uma pessoa como a Joyce, que vai meter o pé na porta mesmo, que vai bater na porta do presidente da República, na porta do governador do estado, na porta dos ministérios, da Secretaria de Estado, e falar, respeite 12 milhões de pessoas que estão em São Paulo. É isso que São Paulo está precisando nesse momento. Repito, eu respeito as 13 candidaturas, eu acho que só por alguém ousar botar o peito e dizer eu quero ser prefeito de São Paulo, já merece todo o respeito. Não me interessa qual é o partido que é. Eu já saio respeitando, falo, opa, vamos prestar atenção no conteúdo, posso não concordar com o programa que está colocando, a ideologia partidária, tudo isso a gente, cada um, tem a sua forma e a sua visão do mundo. Major, muito obrigado, Major. Desculpe, o tempo nosso já acabou, mas fica aqui o convite para a deputada Joyce e o Major garante que ela estará aqui para dar o recado a você. Até o próximo programa. Ideias em Debate.